A pedido do PT, PSB e PSOL, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para obrigar o governo federal a reativar o Fundo Amazônia em 60 dias. As siglas de esquerda querem que a corte reconheça ainda uma suposta omissão do Poder Executivo no caso. O fundo, que recebe contribuições internacionais para alegados esforços de preservação ambiental, foi interrompido no início do governo Bolsonaro. Ao congelar o projeto, em 2019, o Ministério do Meio Ambiente apresentou um relatório mostrando possíveis irregularidades em contratos firmados pelo fundo. Com base nas suspeitas, o governo ainda extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, principal órgão de governança do projeto, levando as ONGs, partidos e políticos esquerdistas ao descontentamento. Mas então com você, Ricardo Salles, você que era o ministro do Meio Ambiente na época, que achou agora dessa decisão da STF, Salles? A decisão está errada, e eu vou explicar por que a decisão está errada. Primeiro, que os conselhos do governo federal foram todos extintos por um decreto do governo, do presidente Bolsonaro, da Casa Civil, na época o ministro Onyx Lorenzoni era o chefe da Casa Civil. Se fez um decreto, eram tantos conselhos no governo federal, tantos, coisa de país soviético mesmo, que precisava botar a ordem nesse troço, e o presidente fez um decreto extinguindo os conselhos e dizendo que aqueles que realmente tivessem mérito e que precisassem ser recriados, seriam recriados. E foi isso que foi feito no Ministério do Meio Ambiente. Tão logo os conselhos foram extintos, e o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, foi um dos que foi extinto, que era um decreto, foi extinto por esse outro decreto presidencial. Muito bem. Quando nós fomos recriar o COFA, nós fizemos uma alteração das regras de governança. Por quê? Porque era fundamental você melhorar a governança do fundo. Primeiro, o Comitê Orientador, que é esse COFA, só se reunia uma vez por ano. Ou seja, quem tocava o dinheiro do Fundo Amazônia na prática era o Comitê de Sustentabilidade do BNDES, que era um bando de esquerdista, um mando de gente ligada à ONG, ligada a um monte de político de esquerda e pauta de esquerda, principalmente da Amazônia, né? E essa turma aprovava um monte de projeto e acompanhava os projetos e aprovava os relatórios desses projetos de um jeito completamente mambembe, tá certo? Totalmente manco. E o que nós fizemos? Apontamos essas fragilidades à CGU e ao TCU, que são os órgãos de controle, que dissemos, olha, tem alguma coisa errada aqui. Você paga para uma reunião presencial, não tem nem a lista de quem compareceu, não sabe a pauta da reunião, mas aonde recebeu para fazer a reunião. Você paga um determinado município para fazer cadastro ambiental rural, o CAR, ele recebe para fazer 20 mil cadastros, faz só 1.000 e recebe a mesma coisa. Quer dizer, por aí vai. Ou seja, havia uma série de coisas. E, por outro lado, o Fundo Amazônia, quando foi criado em 2008, o decreto que o criou, estipulava que as decisões do COFA tinham que ser tomadas por unanimidade. Só que naquela época o governo era de esquerda, o governo federal era de esquerda. 1/3, portanto, de cadeiras no COFA, de membros do governo federal, tudo de esquerda. O 2º terço, governos estaduais da Amazônia, todos eles governados por gente de esquerda. E o 3º terço eram ONGs e acadêmicos, tudo de esquerda. Então era óbvio que a decisão era por unanimidade, era todo mundo do mesmo balaio. A partir do momento que entra o governo do presidente Bolsonaro e quer colocar uma transparência, quer colocar reuniões do COFA com periodicidade, quer colocar o COFA fiscalizando os projetos junto ao BNDES, sem dar essa discricionariedade da turma de esquerdinhas lá do BNDES de decidir sozinhos, aí vem a Noruega e diz, não, eu não concordo com esse novo decreto. A Alemanha concordou, a Noruega não. E aí a Noruega falou, não, esse novo decreto eu não concordo. Nós falamos, bom, vocês não vão dizer para o Brasil como é que a gente vai fazer decreto sobre o fundo, vocês não mandam no Brasil. Aliás, vocês dizem que esse dinheiro é doação, mas se fosse doação eu poderia usar, ninguém vai usar para fazer coisa errada, ninguém ia usar o dinheiro para indenizar a desapropriação ao proprietário rural na Amazônia, como foi dito pela imprensa. Mentira, ninguém ia usar o dinheiro para isso, ia usar para fazer preparação documental para uma série de assuntos importantes, dentre eles a regularização fundiária, mas ninguém ia pagar indenização para produtor rural, até porque não tinha dinheiro suficiente, as indenizações seriam da casa das centenas dos bilhões. Muito bem, a Noruega foi quem falou, não concordo com as novas regras de governança e se for assim não tem fundo. Nós dissemos, bom, essa é a nossa proposta. A Alemanha concorda, vocês não concordam, temos um impasse.
e negocia para lá, minuta para cá, minuta para lá, minuta para cá. Um belo dia vem uma carta da Noruega dizendo, olha, pensando melhor, a gente não quer mais que seja recriado, deixa o fundo como está. Então, o que aconteceu? Quem bloqueou a análise de novos projetos e a fruição de novos recursos para projetos que deveriam ser sérios, porque picaretagem nós não íamos deixar fazer. Quem bloqueou foi a Noruega, não foi o governo do presidente Bolsonaro. E um outro detalhe que também é uma mentira dessa ação, dizendo que os projetos foram paralisados. É mentira. Os projetos que estavam em andamento e que tinham compromissos financeiros e que já estavam assinados, nós somos um governo que, este é o governo, né, do qual eu fazia parte, que respeita contratos, que respeita compromissos assumidos, ainda que a gente não concorde com a ideologia que estava por trás. Então nós fizemos uma auditoria, mandamos as irregularidades, mas dissemos, enquanto não forem comprovadas todas as irregularidades, os contratos são válidos, portanto continua a haver o desembolso dos recursos. O que não vai ter são novos projetos, porque a Noruega não concorda com o decreto, e ela não concordando, a gente fica impedido de criar, porque isso era uma cláusula do contrato leonino, na minha opinião, que eles fizeram com o Brasil, com o BNDES. Então veja que a narrativa é bem diferente desse mimimi que foi levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. A história não é essa que foi contada lá, e tampouco se coaduna com a decisão que foi tomada.